Fala turma, tudo bem? Vamos começar agora mais um podcast da MD Ensino, podcast que a gente fala sobre carreiras médicas. A ideia é de trazer aqui insight, a gente traz convidados para trazer insights para vocês, pro dia a dia, para aqueles que já são especialistas, mas para aqueles que querem se tornar especialistas em uma área, tenho certeza que ajuda muito na tomada de decisão no dia a dia. E hoje, para dar sequência a essa nossa trilha aí de carreiras, eu tenho a satisfação gigante, estou aqui do lado de 3 mulheres fortes, mas a satisfação gigante de trazer a doutora Mirela Ronck, dermatologista. Mirela veio de fora para romper aí as barreiras capixabas, e a gente vai falar muito sobre isso, sobre dermatologia, sobre carreira, sobre tudo que ela está vendo, sobre o futuro. E para me ajudar a fazer esse bate-papo, para trocar essa ideia, até porque dermatologia não é bem meu forte, acho que dá até para ver pela minha pele aí. Tô trazendo a Carol Roquette, que se formou há 6 meses, sempre falou de dermatologia, a gente se conheceu dentro da UTI, mas ela falando que queria ser dermatologista, então tenho certeza que vai agregar demais. Obrigadão, Carol, por aceitar o convite. E a nossa queridíssima Érica, todo mundo já conhece, da MD Ensino, cofundadora. Boa tarde, pessoal. Nossa parceiraça de vida aí. Eu vim representando a pele bonita. Perfeito. É verdade. Não dá pra ser eu e Rafael, né? Hoje foi uma responsabilidade que tá aqui. Exato. Mirela, muito bem-vinda. Brigadaço pelo convite, aceito aí, por ter aceitado o convite. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho da minha experiência e tenho certeza que eu vou convencer alguns a entrarem nesse mundo tão maravilhoso que é a dermatologia. Boa. Gostei. Boa. Mirela, e posso chamar de Mi? Claro. Eu sou meio... Tenho mania do curitibano de encurtar o nome das pessoas. Mirela, pra gente começar, assim, acho que é a pergunta que acabo sempre começando fazendo, que é: por que dermatologia? E um pouquinho do que te trouxe até dermatologia, aí puxando lá, desde a sua história, talvez até da infância, como a Carol tem algumas coisas que traz pra isso. Mas fala pra gente. Então, vamos lá. Contando um pouquinho da minha experiência pessoal, né? Por que eu escolhi a dermatologia? Eu acreditava que tinha sido muito racional, até pouco tempo, quando as pessoas me perguntavam assim: por que você escolheu a dermatologia? E eu achava que tinha sido bem racional. No final da faculdade, qual a especialidade você quer fazer? E aí eu fui colocar no papel uma especialidade que eu sabia. Eu falei, não quero ser... Sabia que eu não queria ser plantonista. Legal. Aí naquele final eu não queria intensivista e nem anestesista. Já foi cortado ali. Eu não queria a área cirúrgica. Não combinava comigo. E eu pensava muito eu tinha um foco de saber, de conseguir no futuro mesclar muito bem a parte do profissional com familiar. Legal. Então eu sempre fui assim, um pouco sonhadora, questão de família, pensava em 4 filhos, hoje eu tô querendo parar no primeiro. Mas falando lá do final da fase. Talvez você chegue no quarto. Lá da faculdade, sonhando bastante com a família, eu pensava qual profissão que eu vou conseguir ficar bem, né? E a dermatologia, até hoje eu acredito nisso, eu acho que é uma especialidade excelente, porque a gente consegue fazer consultório, a gente tem procedimento, a gente tem área cirúrgica, dentro da dermatologia é um universo. Então, assim, a gente consegue... Tem, para todo mundo, tem quem entre achando que não vai fazer estética e faz estética. Tem quem entre achando que não gosta de doença. Eu acho que você tem que estar preparado ali para tudo, né? Mas você pode se identificar mais com uma área. E se especializar ali naquela área, que acaba que o que você oferece mais é o que as pessoas vão te procurar mais. Sim. E você cria um nicho mesmo, né? Você acaba... Sim, Então, eu achava que tinha sido muito racional lá atrás. E aí, depois de um tempo, a gente sempre falando isso, até na análise, uma vez eu contando de quando eu tinha 10, 12 anos, eu sempre trabalhei muito com a parte estética. Então, eu juntava com primas, tias lá em casa, e eu que fazia sobrancelha, eu fazia luzes, eu fazia depilação, tinha panelinha de depilar, então eu gostava de juntar e de embelezar. Legal. De uma forma ou de outra. Então, hoje eu descobri que isso tem um vínculo, tem uma relação com o que eu faço muito no consultório, que hoje eu faço
muito a parte estética, né? Eu atendo doença, mas o meu consultório recebe principalmente muita estética. E é um prazer enorme embelezar as mulheres, você empoderar os pacientes em geral, não só mulheres, cada vez mais os homens procurando também. E acho isso tem muito a ver lá da infância, que a gente nem imagina que tem um link, mas tem isso que vem desde lá de trás, assim, essa vontade, esse prazer em cuidar. Legal. Eu queria, porque você falou várias coisas que eu queria, antes de deixar vocês falarem alguma coisa. Você pode falar, Gabriel. Porque você foi falando e eu fiquei empolgado com três partes aí, principal. Quando a gente fala de dermato, a gente fala de dermato-doença ou dermato-estética. E assim, você falando, eu nunca tinha pensado nisso, tá? Eu pensei agora, assim. E talvez seja até uma ruptura de pensamento minha e que talvez, sei lá, sirva para os outros. Que não deixa de ser, né? A estética hoje ela é tão importante nesse mundo que a gente vive. E aí aqui não tô falando de beleza, a gente tá falando de estética, de harmonizações, enfim, da pessoa se sentir bem, do bem-estar. Com certeza. Que a gente, acho que é até meio preconceituoso, talvez, a gente distinguir entre a estética não é doença. Faz parte do bem-estar. A gente cada vez mais olha a saúde como um todo. Um bem-estar, como um todo, não só como ausência de doença, né? Acho que fala muito da saúde mental, que é em alta, isso. né? Do que faz bem. Não que... Mas sim, muitas vezes a paciente vai ali como um tratamento da saúde mental, como um bem-estar muito grande que a gente consegue proporcionar. E o fato de algo que estava incomodando, ela sair dali com aquilo resolvido, isso melhora outras coisas na vida dela. Eu tinha, com certeza. Nunca tinha me ligado nisso, você falando, foi legal que isso veio na minha cabeça. É um bem-estar, é o cuidado, é o autocuidado como um todo. Não é a estética que a gente tem, às vezes... É até um preconceito, um medo, uma forma de achar que é um supérfluo, né? Não é supérfluo, não é supérfluo, é um cuidado. Sim, é como isso. Um cuidado. Acho que é isso que eu me peguei pensando na hora que você estava falando. É verdade, não acho que por muito tempo também as pessoas se negaram a aceitar que existia solução para algo que aparentemente é supérfluo, né? Então, por exemplo, como você disse de saúde mental, a pessoa se incomodava, às vezes, com o nariz, com uma forma de sorrir, com um sorriso gengival, e aí ela ficava até com vergonha de falar para alguém que se incomodava e estaria disposta a modificar, para a pessoa falar, não, se aceite, nasceu assim. E era algo muito maior. A pessoa provavelmente já passou por todo esse processo de tentar entender se realmente a incomoda ou não, ou se é um olhar do outro. Ela já entendeu, ela deseja, e por muito tempo tinha aquela pressão assim, não precisa. Legal. E aí acho que essa área da estética veio realmente para mostrar, olha, te incomoda? Vem, vamos tentar. Sim. E realmente os resultados são incríveis, assim, de bem-estar, eu digo, né? De satisfação, de recompensação e de mudança realmente no comportamento dessas pessoas depois que passam por esse tipo de procedimento. Sim. Vou fazer um comparativo com uma coisa fora da dermatologia, só para ficar. Eu, por exemplo, eu incho bastante as pernas. Então, se eu não faço drenagem, eu tenho dor nas pernas, inchaço, isso no final do dia me incomoda, no final da semana. Só que eu tive uma dificuldade muito grande de entender que fazer drenagem não era supérfluo pra mim. Não era horário extra, que eu tinha que colocar isso como um autocuidado, como saúde. Perfeito. E aí eu demorei a entender, e hoje eu tenho uma regra de fazer semanal, que eu me sinto bem, eu percebo que eu fico feliz, eu fico mais leve, eu fico feliz, eu chego em casa cantarolando, é melhor pro meu marido, é melhor pro meu filho, e isso é o bem-estar que causa. Perfeito. Todo o seu entorno se torna mais saudável, né? Por uma questão, entre aspas, estética, que não era de causa dor, inclusive, mas... Sim, é difícil entender. Mais um exemplo. À vontade, pode se quiser. Porque a gente, como profissional, às vezes a gente tem até dificuldade. A gente aprende muito na faculdade de medicina que a gente não deve vender, mas na verdade nós somos vendedores. Nossa, né? incrível você Como falar médicos, isso. nós somos vendedores. E aí, só que é muito difícil a gente aceitar e passar a vender com naturalidade. Incrível isso aí. Então, assim, eu fui a uma ginecologista em dezembro e eu me senti no lugar das pacientes. Eu chegando lá, eu fui preencher um questionário e aí tava assim, você já pensou em tratar região íntima? Eu assim, olha, nunca pensei. E eu não me senti invadida com aquilo. Eu falei, gente, que legal. Que eu posso fazer. Eu nunca tinha pensado. Eu falei, gente, não é que é legal? Eu falei, a gente não faz com medo de invadir o outro, do outro achar que você tá querendo empurrar, mas me colocando no lugar de paciente, eu achei super legal.
Cara, eu vou falar um negócio, não sou eu que falo isso não, tá? É um vendedor famoso aí que fala isso o tempo inteiro. Que é assim, se você encarar a venda por uma outra perspectiva, que é, eu não tô forçando ela a comprar nada, ou coisa. Na verdade, eu tô olhando para uma dor possível ou não, ela quem vai dizer isso é a pessoa que quer comprar, e eu tô trazendo a solução para ela. Tipo, essa pessoa, a sua entrevista lá, da ginecologista, se você não estiver sentindo dor com aquilo, né? Dor no sentido de problema, cara, tá tudo bem. Agora, se você tiver mal, ela acabou de dar uma oportunidade de resolver esse problema. Então, na verdade, venda, eu acho que é muito isso. E realmente, acho que até o CRM, durante muito tempo, e ainda é assim, e talvez a gente até seja sancionado, por isso que eu vou falar aqui, mas fazer o quê? Por muito tempo, tenha colocado na gente uma crença limitante. Exatamente. Porque não é bem venda, a venda não é necessariamente comercial. A venda, olha, eu tenho um produto, e aí seja serviço, como qualquer forma de produto, que resolve uma dor sua. Sim, e você está buscando ter consciência daquela dor e comprar algo que te resolva aquilo. E não é uma coisa ruim isso. Não é? Se você vai deixar o outro tão bem, né? Tão feliz. Exato. Igual eu falei, poxa, foi tão bom, gostei, adorei, vou cuidar disso, vou tratar disso. Até me liberou um pouquinho, que eu ainda tenho dificuldade de vender. Hoje eu ainda tenho. A gente vai melhorando a cada dia, mas é difícil por causa dessa crença limitante que a gente carrega a faculdade inteira, né? Eu vou abrir confessar aqui, a gente tá pra organizar uma landing page, enfim, e até agora eu não fiz o vídeo, e o Dan, que é o nosso assessor de mídia aí, deve estar bravo comigo, que até agora eu não fiz o vídeo, porque no vídeo ele pede pra eu oferecer de forma muito clara, e eu não me sinto ainda, por conta dessa crença limitante. Provavelmente quem te vem como médico, você não pode vender as coisas. Não, a venda não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Assim, na verdade, Gabriel, quando a gente volta lá, né, tipo, na época do Hipócrates, relacionado à medicina, todo mundo acha que o médico tem aquele sacerdócio, como se fosse, assim, uma doação de tempo, de vocação, de várias coisas. E quando a gente sai da faculdade, a gente vê que, primeiro, não é um sacerdócio, é trabalho. Exato. Sim. A doação existe, mas às vezes não é vocação, é treinamento. Disciplina. É dedicação. E uma coisa que eu li aí, o Hipócrates, ele nunca atendeu ninguém de graça. Tipo assim, se a família que ele atendia tinha condições, ele recebia em moedas, né? Assim, prata, moedas. E se a família que ele atendia não tinha condições, ele levava uma galinha, ele levava, assim... Ele nunca atendeu ninguém de graça. Então, assim, não sei, talvez, assim, em que momento da história a gente começou a colocar como se o médico não fosse uma profissão. E é uma profissão, né? Exatamente. Todo mundo tem um empenho aí de estudar. O seu pai paga a escola. Você foi... eu fiz escola pública. Não, a sociedade pagou a sua escola, né? Então, assim, existe um investimento econômico e é uma profissão, assim. A gente vai ter um retorno até para ter o investimento próprio de continuar se capacitando para atender cada vez melhor. E, de novo, sobre crenças limitantes. Isso não significa dizer que você não possa e não vá fazer de forma generosa entregas para a sociedade, para quem... E que... Isso não exclui, não é uma coisa ou isso ou aquilo. Exatamente. Não exclui, né? Assim, tipo, de você fazer, não vou dizer caridade, mas fazer bem feito, humanizado, olhar pro outro e entregar o máximo. Você não tá entregando pro que ele pode te pagar. Não é sobre isso. Olha, eu vou me entregar ao máximo, dedicar ao máximo, mas tudo bem se eu receber por isso, né? E mostrar que eu preciso receber por isso e oferecer coisas que eu sei fazer bem. Sim. Eu não vejo que seja um problema, não. Não acho. Claro que tem que ter, talvez, uma regulação sobre isso. Eu acho que sim, porque também, ao mesmo tempo, tem muita gente que promete muita coisa que não cumpre. Mas existindo uma regulação, não uma regulamento, não uma coisa ostensiva, mas, né, caminhos. Acho que tá tudo certo a gente falar um padrão de venda de uma forma de não intimidar, né? Exato. Igual da forma da sua experiência que você teve, a pessoa colocou só uma sementinha ali. Tipo assim, já pensou nisso? Já pensou sobre? E a partir do momento te gera curiosidade, você pesquisa e foi um questionário provavelmente pré-consulta. Então, quando você entra pra consulta, você já entra com aquela dúvida. E essa questão também da comercialização, eu vejo que do passar dos anos mudou também, porque antigamente era 100% mão de obra.
toque, um esteto, no máximo isso. Depois da medicina, a gente começou a usar outros instrumentos. Então, foi um exame agregado, um fio, um botox. Então, aí já não parte mais do seu custo, o seu investimento pessoal, que é o sarcedor-se ou não, ou cobrar ou não. Além, tem outras pessoas que você está pagando para estar usando aquilo ali. Então, por exemplo, não adianta você fazer por prazer só um botox em alguém. Você pagou, você teve que comprar um material. Então, às vezes, por cortesia, enfim, você poderia até presentear com a consulta, mas e a parte da manutenção realmente, do custo? Não tem como. Aquilo ali você está realmente tirando de você. Não é que você está se doando, você está saindo... Pagando para. Exato, pagando para. Teve uma outra coisa que você falou na fala que eu queria até explorar um pouco isso aqui. Talvez até seja precoce essa pergunta, mas... Porque quando eu fiz uma enquete no Instagram e eu perguntei, e responderam, muita gente respondeu, perguntando qual era o pilar, e lá no Instagram só tem 4 opções, né? Na enquete. Qual era o pilar que ajudava, que a pessoa se baseava na decisão da especialização. Aí eu coloquei paixão científica ou interesse científico, mercado de trabalho, não vou me lembrar qual a terceira, e família. E família só não ficou... Primeiro foi paixão científica, acho que foi esse o termo que eu usei, e o segundo foi família. O que eu achei legal, assim, achei muito interessante. E aí, mas por que eu acho muito legal e muito interessante? Só que eu acho que o acadêmico, ou o cara que ainda não está na especialidade, necessariamente ele não sabe muito bem o que esperar daquela especialidade com a família. Sim. E você falou que na sua tomada de decisão, você se preocupou muito com isso. Sim. Corrobora, assim, hoje, como dermatologista, a construção de uma família, não vou dizer facilitada, mas como é que é seu dia a dia? Como é que é a sua dinâmica? Deu certo, estava certa? Deu certo, estava certo, por isso que eu falei, a dermatologia é maravilhosa, mas acho que não só a dermatologia, talvez o fato de você ser um profissional autônomo, mas que você consegue isso muito bem com a dermatologia, o fato de você conseguir ter um consultório, de você conseguir fazer procedimento, de você conseguir ter uma renda boa em talvez reduzir horários. Eu consigo hoje, meu filho está com 10 meses, ter tempo para ele, né? O que o meu marido, que ele é médico também, já não consegue tanto tempo, eu consigo. Legal. Então, eu consigo ali trabalhar os horários que eu quero estar presente. Então, eu sempre quis estar presente no primeiro ano do meu filho, segundo, ainda não sei por quanto tempo que eu vou estar, assim, bem presente. Mas hoje eu tento estar pelo menos algumas horas do dia ali com ele. Legal. Sempre. Então, deu super certo, a dermatologia realmente me proporcionou isso, então eu sou muito grata, agradeço muito a Deus, a escolha, acho que foi certa. Sim. E eu amo, a dermatologia me trouxe muita satisfação pessoal, profissional, cada vez mais. Eu acho que isso de embelezar, de você... a paciente chegar a você fazer um tratamento, e a paciente sair feliz, mandar uma mensagem no outro dia falando que estou me amando. Legal, que incrível. Estou fazendo... isso é muito legal, até arrepiei. Não, é incrível, é propósito, né? Exatamente. Manda uma selfie e fala, doutor, estou me amando. Propósito, exatamente. Estou apaixonada, assim... Agora eu tô postando selfie, parece assim uma coisa boba, não é o amor próprio. E é aquilo que eu falei, a pessoa se amando mais, ela vai chegar melhor no trabalho, ela vai chegar melhor em casa, ela vai estar melhor com o marido e tudo é autoconfiança. Vai melhor. E quando a gente pensa no mundo de hoje, né, Gabriel, assim, essas mídias sociais, as tecnologias que a gente tem acesso, antigamente, como que era pra tirar uma foto? Quem lembra quando era criança, né? Tinha assim, vai tirar foto. Não tô falando da Carol, né? Que não sei. Cuidado aí. Talvez. Criança foi vai entregar que você não tem só 24 anos. Não, assim, mas gente, aí vai me ajudar. A minha idade é um mistério, graças a Mirella, que há alguns anos ela me congelou no tempo. E eu estou assim. E o pior que é assim, ela sofre a pressão de manter esse congelamento por muitos e muitos anos. Né? Eu já falei com ela que no dia que eu morrer eu quero estar igual. Até o final do podcast a gente vai descobrir da Érica. De todas as formas. Mas enfim, hoje a gente consegue tirar foto mais fácil, fazer vídeo mais fácil. Você consegue fazer uma carreira, assim, de mídia, né? No YouTube, abrir um canal, vender alguma coisa. E assim, a gente tem essa utopia de falar, não se liga à imagem, esse mundo supérfluo, só vê a imagem. Gente, ninguém conhece você por dentro, numa primeira vista, né?
Então, assim, todo mundo hoje tem essa preocupação com a imagem, até assim, no que quer conduzir uma carreira autônoma, assim. A gente tem várias pessoas aí que hoje vendem vários negócios em rede social, no YouTube, pela internet. Sim. E assim, e essa questão da aparência conta, né? Sim. Conta bastante. Tanto que todo mundo que às vezes conseguiu um público. Quando ganha um dinheirinho, vai aonde? Vai no dermatologista. Vai no dermatologista. Na entendeu? pandemia teve um boom de procedimento estético muito por conta do Zoom, das pessoas se verem. Olha que legal. Se verem ali Caramba, no eu não sabia selfie, no Zoom, naquela câmera, e aí ela passava horas do dia se olhando e enxergando, falando: meu Deus, eu não tinha isso, meu Sim. Deus. E aí, doutora, eu tô com vergonha de participar da reunião, preciso consertar isso daqui. Teve um boom. Você falando agora, eu me lembro que eu acho que voltei a tentar emagrecer, porque eu olhava e falei: nossa, cara, tá bom. Continuo achando a mesma coisa, mas tô tentando. Voltando a falar assim, do fato de ser autônomo, que eu acho que a dermatologia, assim como outras especialidades que você consegue não só ser clínico, te dão essa possibilidade. Porque, acredito, foi uma das coisas que eu pensei, por exemplo, durante a faculdade eu achava que eu ia fazer a pediatria. Opa, mais puxado. Que Mirella, aí... você sempre Nesse foi sentido, dermato. assim. Eu nunca te achei pediatra. Mas eu Eu fiz desde os 10 anos, ela falou. Então, só que aí, o que acontece? Durante a faculdade ali, eu vivi a parte de ser sonhadora, de ajudar, e a gente tem que saber isso, que Sim. a gente não vive de amor, né? Então, Sim. assim, a gente tem que receber no final do mês o que você quer. Você quer ter um final de semana? Tudo bem que hoje o meu celular é disponibilizado para os pacientes, mas não é, por exemplo, uma mãe, uma criança que está com febre, uma urgência, Sim. que eu vou ter que estar ligada ali 24 horas, então pensei muito nisso. Legal. E outra coisa que uma cultura que a gente tem na faculdade, assim, é que, assim, você não... Bom, que eu tinha quando eu formei em 2013. Então... É congelado igual ela. A gente tá ótima. Então, lá na minha época de faculdade, a minha cabeça, a gente achava que quando formasse, quando entrasse no mercado de trabalho, você não tinha chance de atender particular. E todo mundo começava com plano de saúde, você era obrigado a se credenciar na Unimed, você era obrigada a atender por plano, e depois de muitos anos de carreira, você conseguia chegar a um nível de você atender particular. E isso eu vejo muita gente ainda hoje assim. Mas eu acho que hoje já as pessoas estão mais abertas. Mas lá na faculdade, quando a gente pensava isso, eu pensava na pediatria. Como é que você vive de consulta por plano, que lá na época se pagava R$40, paga até hoje, R$50. né? Tipo, apesar da inflação, provavelmente paga Então, mais como é que você vivia trabalhando? Porque aquilo... você falou consulta, mas a consulta, para você estar sentada ali em um consultório, você vai ver que é muito caro. Então, não é a sua consulta. Para você pagar o aluguel, a água, a sua secretária, a sua funcionária, as férias, a licença maternidade, minha funcionária tá grávida agora, tá? Então, assim, o contador, que a gente, né, tem a parte fiscal. Então, para você sentar ali e fazer a consulta, o paciente é muito caro. Então, os R$40 do plano de saúde não pagam. Então, o médico, ele tinha que trabalhar, assim, 10 horas, 12 horas. A pediatria tem retorno. Em 24, 48 horas, a criança vai voltar. O plano não paga consulta. Se voltar em 15 dias, você vai falar o quê? Não vou te atender. Então, eu vi, assim, que para você ter um consultório de uma clínica, acaba que a sua dedicação, o seu tempo de vida, talvez eu não tivesse esse tempo que eu tenho hoje com a minha família. Legal. Então, se fosse assim mesmo, né? Por plano. Porque para você sustentar uma especialidade puramente clínica e você se sustentar somente de plano de saúde, eu acredito que isso demanda muitas horas da sua semana. Muito. E é legal porque, na verdade, o pagamento é em horas, né? No fim das contas, você tá doando seu tempo pra trocar por dinheiro, vamos dizer assim. Sim. Então, você acaba deixando de viver pra poder ter aquele recurso ali. E aí, você acaba trabalhando
12 horas dia de segunda a sexta e não sendo compensada no final do mês. E você fica insatisfeito. E aí você não vai investir mais em você não vai investir profissional, isso tudo é um ciclo, né? E você culpa a medicina ainda por fim, né? Exatamente. Aí você fala, meu Deus, dia eu sonhei. Exatamente. Não nasci pra ser médico, não é isso. E a medicina não tem nada a ver com isso, né, cara? Tem a ver. Então, aí eu acredito que tem a ver com a pessoa, com a personalidade. Que hoje, eu vejo muita gente da nossa geração pediatra super bem no mercado. Por quê? Porque acreditou, porque fez a lei e consegue ter uma história diferente dessa que eu tô falando. Exato. Foi até fora do que explicam, né? Eu, pelo lado da faculdade, né? Que eu formei tem pouco tempo. Eu fui aquele ratinho mesmo de faculdade, assim. Eu fui exatamente o protótipo de todos os alunos. Porque eu entrei falando que eu queria emergência. Que eu ia viver para o trabalho. Porque quando você ama o que você faz, você tá realizado. E aí eu comecei... E olha que eu nem assisti. Tequila no dia anterior, imagina se eu tivesse assistido. Lá, né, se eu tivesse assistido, acho que seria até pior. E aí depois eu falei, não quero isso não, eu quero cirurgia. Aí cirurgia geral, quero operar. Porque aí eu escolho o meu paciente, aí eu não lido com aquele. E olha como tinha tudo a ver a partir do que eu fui escolher, né? Emergência, cirurgia. E aí eu vivia. Queria emergência? Entrei nas ligas, acompanhei o pessoal da emergência. Não fui. Decidi cirurgia. Entrei nas ligas de cirurgia, mais pra plástica. Acompanhei mais de 2 anos de serviço do Santa Rita da plástica. Fui vivendo. E aí eu falava assim, gente... E aí os cirurgiões que eu acompanhava, eles amando. Sexta-feira, 9h30 da noite, operando. E eu falava, não. Eu já queria estar fazendo minhas coisas. Minha sexta-feira à tarde era minha sexta da beleza. Era o momento que eu fazia uma unha. Respirava, organizava a semana... E eu falava, não era isso, gente, não é. E aí o estudante, ele tem um pouco disso mesmo no início. Tem essa imaturidade. De achar são que... São sonhadores. Exato. Então eu achava que era isso o trabalho. Aí depois, igual você falou assim, depende das questões dos valores. Quando eu entrei na faculdade de 19 anos, eu nem entendia isso. E aí, com o passar, eu fui vendo, 9 horas da noite numa sexta-feira, não é isso que eu quero. Eu quero ser mãe, e aí eu vou tirar licença maternidade, mas aí eu vou ficar 6 meses sem operar. Sim. Então eu fico 6 meses sem ganhar, porque até a pessoa, não posso ter gente pós-operatório. E aí eu fui pensando, até que em um momento eu tive um insight, porque eu neguei a dermatologia por muito tempo. Desde o início as pessoas, você é a cara da dermato, porque você é muito perfeccionista, você é detalhista, você gosta do novo pro velho. Eu gostava de trauma, então eu tinha uma realização daquele paciente todo, né, em uma situação e eu colocar numa outra situação. Aí gostava da intensiva, porque de certa forma você recebe um paciente de uma forma e entrega de outra, e eu gosto dessa assistência, né? Essa assistência ao paciente, gosto desse contato com o paciente, e eu negando a dermato. Até que eu tive um insight que eu falei, gente, a dermato é incrível. Muitas pessoas não têm noção do que é, mas é o que ela falou. Você vai para a área da estética, de doenças, de pequena cirurgia, tricologia, que é cabelo, reconstrução na parte de queimados ou de cicatrizes, enfim, é um mundo. E é a questão, você é autônomo, então você cria sua empresa dentro da medicina, né? Você cria sua clínica, ou não, você cria algum tipo de serviço de referência, um serviço de referência de doenças raras, enfim, tem uma infinidade de coisas. E aí, quando tive esse insight, parece que eu tive resposta para tudo na minha vida. Eu tive resposta que estava alinhado com o que eu queria de meta, porque eu também penso em ser mãe, quero construir uma família, quero ter qualidade de vida e quero agregar valor na vida do meu paciente. Eu quero sentir que eu realmente fiz a diferença. E a dermato você realmente sente que você faz a diferença. Aquele paciente te olha como se fosse assim, me ajuda. Sim. E de uma forma que outras pessoas não veem como ajuda, mas a gente consegue ver. É uma ajuda. E é uma ajuda tão, às vezes, mínima e que faz uma mudança tão diferente na vida das pessoas que realmente, assim, é muito inspirador, né? Pra quem realmente gosta, igual a gente. Pensando em entrega de valor, que o Gabriel adora, a dermato tem uma coisa que, às vezes, a medicina, de uma forma geral, tem uma dificuldade, que é a individualização. Os tratamentos são sempre individualizados. Nossa, sempre individualizados. Sempre. Porque, assim, as expectativas de beleza, as expectativas do interesse, que às vezes, assim, tem gente que entende que é belo, é uma coisa assim, é parecer com alguém que espelha que é belo. Outra pessoa fala assim, não, eu sou bonita, igual eu sou bonita. Então, quando eu vou na Mirella, eu falo, Mirella, eu quero que você, assim... Só valorize o que eu sou, né? Eu sou. Então, assim, e ali o médico tem que saber lidar, porque o que acontece? Você tem que, porque são medicamentos, são tratamentos, não é supérfluo, não é uma coisa assim, como fala assim,
assim, não é uma coisa que você vai lavar e vai sair. Você vai injetar produto dentro da pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. Tem célula e tem que saber o que é que vai acontecer. Se der uma complicação, o que é que vai acontecer? Então, assim, existe todo um conhecimento científico que no final você carrega ali toda uma bagagem de conhecimento e individualiza. Então, assim... É muito legal, eu tô quase mudando de carreira aqui. Mas aí... Ela falou que convenceu. Eu tô dando uma entrevista. Uma já tá indo. Só que aí, assim... Falta só mas Gabriel. quem me vê aqui, perto das meninas, percebe que, assim, né... A idade... a dermato, as meninas estão lindas. Eu tô aqui, mas enfim... Eu tô com o meu cabelo arrumado. Mas você veio pra mostrar o trabalho da Mirella, que não precisa de maquiagem, nada. Exatamente. Boa, é verdade. E Mirella, Tudo só pensado. assim... Tomando um pouco das perguntas, né, que o Gabriel tinha trazido lá do Instagram, só para falar assim, você escolheu a dermatologia e a gente tem hoje a possibilidade de ter o conhecimento em dermatologia de várias formas. Tem a residência pelo MEC, que é a mais tradicional, tem a especialização, e aí tem a especialização que você tem a carga horária igual à da residência pelo MEC, mas só que não é pelo MEC, mas em termos de conhecimento, o científico, a entrega é igual. E hoje... Pelo boom que às vezes as pessoas veem na especialidade, né? Surgiram vários cursinhos. Você poderia falar um pouco, assim, de como foi o seu caminho aí, as suas escolhas e uma opinião pessoal mesmo, assim, do que você entende da especialização? Posso, claro. Então, eu tenho uma experiência pessoal até curiosa em relação a isso, né, Érica, sabe? Eu vim, assim, lá do Darwin. Quando eu fiz Darwin... Eu acho que a gente tinha uma mente focada, assim, de que só existia... Tinha que passar numa faculdade federal. Então, tinha que passar numa faculdade federal. E aí, eu fiz a UFES. Quando a gente faz faculdade, não existe pós. Não existe especialização. A gente tem ali a mente focada de que tem que passar na residência. E eu tinha essa mente e queria passar numa residência. Acabou que quando eu formei em 2013, foi um ano que, assim, não justifico, mas foi um ano que meu pai estava doente. Eu cheguei até, depois eu volto a falar da parte de autonomia, eu cheguei a passar num concurso público como auditora. Fui parar lá em São Mateus. Depois eu volto para falar de autonomia. E aí eu tive uma dificuldade enorme. Eu não consegui me preparar para fazer a prova de residência. Fiz prova... Na época, cheguei aí para a segunda fase de algumas e não passei. E aí, optei por iniciar uma especialização, uma pós-graduação. E aí, tem residência que é pelo MEC e pela SBD, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia. E tem especialização, pós-graduação pelo MEC também, elas são reconhecidas pelo MEC. E aí, que são essas que eu acho que são válidas, né? Depende muito da carga horária também. E aí, qual foi a minha experiência? Eu entrei, assim, no começo a gente tinha até vergonha de falar, eu faço pós. Faz o quê? Eu não fiz pós. Então, não enchi o peito pra falar que era residência, né? E aí, eu tive uma experiência, acho que mais no final do terceiro ano, principalmente quando eu entrei no mercado de trabalho, eu tive uma experiência, assim, muito boa. De que eu vi que, assim, a minha pós foi muito boa. Porque assim como a faculdade... Hoje eu já tenho a mente totalmente aberta, não tem essa coisa de tem que ser federal. Quem faz é o aluno. Sim. Né? Então, assim, quem faz a faculdade é o aluno, quem faz a especialização é o aluno, independente de onde ele estiver. Quem faz a carreira, né? Quem faz a carreira é você. É a o dono pessoa. da sua vida, né? Não coloca a culpa em ninguém, né? Quem faz o profissional, né? É você. Então, eu tive uma experiência excelente na pós, eu soube aproveitar. Porque na pós-graduação, ela é reconhecida pelo MEC, do Hospital da Gamboa, no Rio de Janeiro. E lá, aí eu pude viver coisas que muitos colegas não viveram em várias residências. Em residência do Rio, em residência de Vitória. Porque lá tinha, por exemplo, ambulatório de tricologia. Então, a gente tinha um aparelho, um photofinder, que custava 60 mil. Tinha ambulatório toda semana, tinha prova, tinha aula teórica. Quase nenhuma residência tem aula teórica. Né? Então, a gente sentava, tinha aula teórica, tinha prova, tinha que estudar. Então, querendo ou não, você tinha que estudar. Sim. E você tinha a prática. E aí, teve um colega que foi lá pra casa, ele nunca tinha colocado um aparelho no couro cabeludo. Eu falei assim, uai, como assim? Ele não sabe fazer isso, né? Aí tá. E aí, depois... no mercado, com contato com outros dermatologistas, eu vi que, assim, a minha pós era muito boa. E eu tinha sido muito bem preparada. Mas também porque eu soube aproveitar. Porque vários colegas lá
como era muito liberal, Aham. não tinha presença. Então, muita gente sai ruim. Sim. Assim como Qualquer lugar. né? Como qualquer lugar. Então, hoje eu super recomendo, falo de boca cheia, tenho muito orgulho do que eu fiz, da minha formação, porque eu acho que você tem que se garantir, né? Você tem que estar preparado e o responsável é você. É legal. Ali no seu consultório, você é o responsável. Você tem que saber aonde você se preparou, pro que você está preparado, né? E encarar isso daí. É legal porque, no fim das... É engraçado, né? A sensação... Você, hoje, quem vai e os seus resultados, enfim, faz a menor importância do ponto de vista de papel da onde você veio. Raros pacientes me perguntaram, quando perguntou, por exemplo, uma mãe, porque queria saber da filha. Inclusive, a filha dela fez essa pós, porque eu convenci que era boa. Legal. A filha dela tá acabando agora. Acabou, né? Estamos em janeiro. Então, assim, ninguém sabe, ninguém quer saber. Confia no resultado de você, na sua relação, né? Sim. Eu tenho uma... Muito rápido, mas a minha é invertida. Mas eu cheguei na mesma conclusão que você. Eu também fiz Darwin na ocasião, também por um motivo pessoal da minha avó, enfim, da minha mãe. Eu acabei não passando na prova de faculdade federal e fui fazer uma faculdade particular. E aí eu fiquei a faculdade inteira falando que eu só faria residência no hospital de uma universidade federal. E só fiz prova pra isso, passei e assim, no segundo mês que eu tava lá, eu falei, cara, os acadêmicos, contato com os internos desse hospital, dessa faculdade federal, eu falei, cara, esses caras, eu era, sei lá, não vou dizer que era tão bom, mas assim, eu não perdia pra eles porque eles fizeram federal e eu não no internato, sabe? E nem nos meus colegas de residência que porventura vieram, onde foi. Porque no fim das contas é isso mesmo, né? Assim, é você que faz, é a sua dedicação, exatamente. É como você encara a vida, enfim. Muito, muito, eu acho que isso que você trouxe hoje, agora aí vai ser abrir muita mente de muita gente. Né? Exatamente. Quando eu voltei do Rio pra Vitória, 2019, eu entrei na unidade, voltei para ser autônoma, então eu tinha pouco consultório, eu tinha 2 tardes e eu tinha horários livres, então eu me inscrevi, eu falo que eu trabalhava de graça. Na unidade de saúde da Serra, mas não é, porque o salário é muito baixo. Sim. O CRM fez uma nota pedindo para as pessoas não se candidatarem, não trabalharem. Eu trabalhava. CRM vai pegar a gente nesse podcast. Aí você fala, CRM, eu tenho que pagar pelo menos a energia. Eu saio de casa pra pagar a faxineira. Mas tudo bem, eu ia lá ver 20 pacientes de dermatologia, de hanseníase, ver colegas, e é muito legal. E aí, que eu queria falar, nessa unidade de saúde, eu trabalhei em programa de hanseníase. Mas eu liberei pra atender dermatologia, que tinha médico que não liberava, só queria atender hanseníase e eu queria atender dermatologia. Sim. Queria continuar ali na prática da doença também. O que me agregou muito, porque no consultório, pelo fato de eu só atender particular, eu recebo maioria estética, ali eu atendia doença o dia inteiro, né? E aí eu tive o contato com colegas recém-formados, até vindos da Multivix, da Unesc, da Imescan, e colegas excelentes. Uma colega da UVV, ela é excelente, alto padrão. Sim. E eu assim, gente, tá vendo? Então não tem nada a ver, né? Ela é excelente, ela tá até fazendo dermato também. Você convenceu, né? Um pouquinho. É um dermatoverso que Mirella, por que você não me convenceu disso antes? Né? Graças a Deus, Mirella, você não convenceu. É que eu não tinha tanta certeza. Hoje eu falo com mais. Mas a Mirella me conhece que eu gosto da emoção, né, Mirella? E assim, acho que assim, eu ia faltar emoção. Apesar das vezes eu ligar pra Mirella e falar, é uma emergência, porque eu preciso de um botox. Não, vocês acham que não tem urgência e emergência? Tem muita urgência e emergência. Assim, não, é casamento amanhã, querem milagre, entendeu? Assim, não pode fazer procedimento no dia, vai ficar roxo, vai ficar inchado. Não, é urgência. Dá um jeito. Existe a expressão, botox de urgência. Não, mas eu falo a urgência 15 dias antes, porque eu já sei que o resultado, assim, né, com 15 dias é 100% garantido. Que isso, tá sugerindo que você faz muito botox, é isso? Não, alguns, né? Assim, se a Mirella for fazer a lista aqui do que ela já colocou no meu rosto, a gente descobre a idade. Eu tô falando que então chegar no resultado da idade. Mas assim, eu queria até pontuar uma coisa, assim, do que a Carol falou, que eu acho muito interessante,
interessante, às vezes eu falo com alguns acadêmicos que eu tenho contato e, sei lá, tem paciência para me ouvir. Não são todos. Eu tenho uma fama meio de brava, né, Carol? Tive, né? Comigo não. O que acontece? É que às vezes na faculdade a gente é tão sonhador e a gente entra no primeiro período, talvez no segundo, e fala assim, eu quero ser cirurgião. Aí no terceiro arranja um cirurgião para acompanhar. Aí no que você poderia estar se dedicando às tarefas da faculdade, você vai se dedicando ao cirurgião e você fala, não quero GO não, porque não vou ser ginecologista. E a gente tem aquela utopia, a gente faz os planos como se a vida fosse nos obedecer, né? A gente fala assim, não, eu vou terminar a faculdade assim, quando eu terminar vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o quê. E até para quem dá tudo certo, para aquela pessoa que termina a faculdade, entra na especialização, você tem que ser um bom generalista, porque o sucesso até ele chegar, você vai trabalhar como generalista. A Mirella, ela dava plantão na UPA lá no Rio de Janeiro. Ela é muito corajosa. Você vê essa elegância. Imagina essa elegância chegando numa UPA no Rio de Janeiro, num bairro violento. Trabalhei muito. Então, assim, e até para conseguir a capitalização inicial, né? Assim, para você... conseguir, assim, sei lá, primeiro alugar uma sala uma vez na semana e até você conseguir uma capitalização para criar o seu negócio. Então, eu acho que, assim, como a gente está falando para um público, né, de quem está saindo da faculdade ou quem está na faculdade, para, assim, a gente tem que se dedicar à faculdade, independente da especialização, porque ali você não sabe. Eu jurava que eu ia ser cirurgiã, eu formei no meio do ano, né, eu jurava que ia ser cirurgiã. E aí eu fui trabalhar em unidade de saúde, assim, que eu formei no do ano, eu tinha que trabalhar. Meu pai falou, minha filha, você não trabalhou até essa idade. Então, assim, eu falei, meu Deus, tem que trabalhar. Não dá mais para eu pedir dinheiro pro meu pai. E lá eu atendia de tudo. E, assim, e você fazer uma boa faculdade, independente do lugar que você frequentou, independente da instituição, faz a diferença. Porque lá eu me sentia preparada. Eu me sentia preparada para atender a criança naquela situação, a ginecologia, a clínica de uma forma generalista. Então, é bem, assim, importante pontuar. A Carol tá saindo aí, ela se dedicou a várias outras coisas e hoje ela com certeza sabe que valeu a pena. Exatamente, eu ia falar, durante a graduação, aí eu fazia um curso MD. Aí o pessoal, mas por quê? Você não vai ser dermato? Eu falava, gente, mas eu sou médica. Eu não vou sair atendendo dermato. Exato. Eu preciso ser boa no básico. Eu tô fazendo o quê? 6 anos de clínico geral. Eu preciso me formar um clínico geral. Ah, mas eu acho que você tinha que ter acompanhado uns 2 anos de dermato. Eu acompanhei o suficiente pra eu saber, assim, direcionar se aquela área era que eu quero. Exatamente. Mas isso não me impediu de fazer um estágio. Sim. Quantas vezes eu vi? Eu fiz um estágio de 2 meses de terapia intensiva. O pessoal, nossa, dermato? Eu falei, porque eu sou médica. Sim, eu sou médica, eu preciso ter bagagem. Então, assim, igual a gente estava conversando até um pouco, ser uma boa médica, isso é o mínimo. Sim. Até porque quando a gente tem confiança, a gente tem segurança, aí isso te abre caminhos para você ter outros tipos de conhecimento. Eu sou recém-formada, passei por diversas inseguranças, mas eu me sinto ainda, assim, preparado para o que eu tive, para a bagagem que eu corri atrás. E agora eu me sinto aberta a ter outras experiências. Buscar uma residência ou buscar uma pós, buscar outras coisas para agregar o básico que eu tinha que ter tido. Então não dava para eu focar só em uma coisa durante a minha graduação e esquecer que eu precisava me formar uma médica. Precisava aprender pronto-socorro, aprender unidade de saúde e aprender daqui a um tempo grupo MD na terapia intensiva. Então eu precisava dessa bagagem. Então a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa escolhe uma especialidade e fica a graduação inteira focada nisso. E por imaturidade, porque nós somos imaturos quando entra, fica 6 anos na cirurgia geral pro último mês decidir que não era isso que queria. E aí vem aquela crise de identidade, porque eu me formei com 25, mas muitas pessoas da minha turma se formou com 23 anos. Como é ser médico com 23 anos e ter que escolher uma residência de 3, 6 anos... o que vai fazer pro resto da vida, que eu não gosto dessa frase, fazer pro resto da vida, mas é um período de dedicação máxima para algo que você às vezes nem tem certeza. Então, assim, é uma coisa bem engessada. Aí eu queria fazer uma pergunta para você, Mirella, que eu acabei perguntando, assim, o que o pessoal queria ouvir. E eles me perguntaram muito sobre desafios, né? Porque todas as especialidades, elas têm os seus desafios, né? E eu vi que é uma coisa que tá muito curiosa para todo mundo, assim, como que tá para dermatologia hoje, mercado de trabalho dermatológico,
com essa inserção no mercado de profissionais não médicos. Se você acha que influenciou, qual foi o impacto que teve? Minha opinião pessoal. Sim. Eu já falei, Polêmico. falo isso individualmente, mas espero que me entendam. Minha opinião pessoal é que cada um faz o seu trabalho, cada um tem o seu, e isso não vai atrapalhar. Eu falo, não tenho... O azar, o problema é de quem vai em outro, né? Então, assim, você faz o seu trabalho, você faz o seu quietinho, você vai na sua linha, vai dar certo. Eu acho que isso não é concorrência. Eu acho que se tem direito, pode fazer. Já falei, inclusive, assim, tem dentista que faz melhor do que dermato. Então, assim... Legal. Então, o problema é o dentista? Não, se ele é bem capacitado... Mas não é o que a gente vê por aí, né? Então, assim, o que acontece? Eu tive no consultório. O paciente vai, fala, mas fulaninho é tanto. Aí você fala, tudo bem, infelizmente não posso fazer esse preço. Ele vai, faz, na próxima ele volta. Porque não é bom, porque não foi bem atendido, porque o Botox durou 2 meses, a experiência não é legal. Então, assim, eu não vejo como concorrência. Eu acho que é um mercado que sobe e que desce, porque nada que é bom se sustenta. Então, pode ser que por um tempo ele pegue um pouco do público e depois sai. Ou até eu falo muito que não é o público que eu disputo. Até essas clínicas, Botoclínica, sei lá o quê, Botox R$400, 12 vezes de 40. Falo, não é o meu público, não é o paciente que eu quero. Então, não é o meu paciente, então não concorre. Eu acho que não altera o mercado. Na verdade, você tá sendo... desculpa, Carol, pode... mais uma vez, Mirella, você deu vários exemplos aqui ao longo da conversa de muita autonomia, assim, de você é dono da sua história, cara. Sim. Se você quer fazer dermato, você quer fazer qualquer especialidade, você tem que ser dono da sua história. Você é dono da sua história, cara. Você fez residência na faculdade na UFES, ou residência na Federal de não sei o que lá, ou não sei aonde, ou não fez nada. Você é dono da sua história, né? Mais um exemplo você dá disso. E isso foi muito difícil, porque voltando lá na autonomia, meu pai me criou para ser funcionária. Legal. Ele ensinou que eu tinha crenças limitantes. Então eu cresci achando que eu tinha que ser prestadora de serviço como mulher. Eu tinha que ter salário fixo, INSS, licença maternidade. Como é que eu não ia ter uma licença maternidade como mulher? Sim. Então, assim que eu me formei, abri um concurso público do estado. E aí só tinha 2 opções que não precisavam de especialidade. Eu me inscrevi para médica auditora, que eu nem sabia o que era. Eu só me inscrevi. Pouco trabalho. Aí eu falei, médica auditora, passei. Falei, acho que é um... Aí meu pai faleceu nessa época. Eu falei, acho que é um sinal de Deus. Vou embora para São Mateus. Um sinal a favor, né, no caso. Inverteu. Vou embora para São Mateus. Coloquei, fiz... E eu acho que isso é bem legal para quem tá começando, né, de pensar. Fiz minhas malas, coloquei no carro, peguei meu carro e fui embora para São Mateus. Ser médica auditora, começando com um salário de 9 mil e pouco. Tava excelente, não acabei de formar. Tem uma carreira... Segurança, estabilidade. Estabilidade. A tal da estabilidade. A tal da estabilidade. E focando em ser mulher, em ser mãe, em ter licença maternidade. E nisso, o meu namorado, na época, que estava no Rio... minhas irmãs morando no Rio e eu em São Mateus. Aí acabei que eu falei assim, gente, não é isso que eu quero. Demorei 5 meses lá pra entender que eu queria fazer uma especialidade. E aí foi quando abriu a inscrição da pós. Eu fiquei de abril até outubro, que é quando eu fui pro Rio pra poder me inscrever, me mudar. Mas sair disso, de que eu não precisava de uma autonomia, que eu não precisava ter um emprego e pagar INSS e ter o salário ali todo mês pra ser mulher, pra ser mãe dia. Né? Então, aí contando da minha experiência hoje. Incrível. Eu fui mãe, me dei 2 meses pensando, só que eu quis voltar com 30 dias. Como? Como que eu voltei com 30 dias? Amamentação exclusiva. Eu marquei 2 pacientes. Então, eu dei mamar, fiquei com 2 pessoas de confiança, fui pro consultório, atendi 2, voltei, feliz da vida. Que todo mundo fala, nossa, você chorou, doeu, sair de casa. Não, eu voltei feliz. Legal. Aí eu voltei tão feliz que eu não sabia, eu já abri a agenda de novo. Me fez tão bem me arrumar, me maquiar e conversar com outras pessoas, sem ser do filho, ou até do filho mesmo, né? Que a gente não sabe falar muito de outra coisa. Então, assim...
Minha licença maternidade durou 30 dias porque eu quis e eu pude voltar o tempo que eu quiser. Então, eu comecei a atender assim, com um intervalo de mamada e feliz da vida. Muito mais autônomo do que se você tivesse a licença maternidade. Talvez. E muito mais feliz até. Muito mais feliz. O legal da dermato é muito isso que a gente tá falando mesmo. Que acaba que, claro que tem outras profissões, mas você agrega muito valor em si. Porque é muito operacional. Então, assim, é um investimento gostoso. É um investimento que dá uma sensação boa de tipo assim, eu invisto em mim porque eu vou ter um resultado melhor. Então, eu invisto em mim e vou ter um resultado melhor. Claro que tem outros investimentos por trás. E foi muito legal ouvir você falar sobre isso da concorrência, porque a gente, quando é recém-formado, sempre vem um mais experiente te passar, né? Não adianta fazer dermato agora porque tá caindo, tá todo mundo fazendo. Exatamente. Só que eu tive boas informações sobre, né? Então, eu fui procurando profissionais que eu tinha respeito e admiração. E a orientação deles era sempre assim: faz, eu amo, não falta paciente, tem espaço pra todo mundo. Quando você é bom, você acha, porque é o que eu sempre falo com vocês, existe a identificação. Sim. Isso aí. Você ser bom, isso é o mínimo, existe a identificação. Às vezes, no dia, você tava mal-humorada e aí a pessoa foi pra sua consulta e se sentiu um pouco desconfortável, ela não vai em você. Não é porque você não é capaz, não é porque tá faltando ou que tá sobrando, é porque ela não se identificou. E existe essa troca mesmo de médico. Ou às vezes você tá 5 anos com o médico, dá uma vontade de mudar, migrar, e realmente troca. E é muito legal ouvir alguém assim, que realmente me faz querer estudar, querer realmente seguir uma carreira que é baseada em mim, realmente, do que eu vou Sabe buscar. que, só um parênteses dentro disso tudo, assim, acho legal, a gente já gravou alguns podcasts sobre especialidades. E meio que é unânime essa fala. Né? Todo mundo meio assim, graças a Deus a gente tá entrevistando pessoas de muito propósito com a especialidade. A gente obviamente seleciona, procura entender, procura conhecer a pessoa, porque tem que vir aqui para agregar, essa é a nossa missão. Mas nas falas de todo mundo, e aí a gente tá falando do cara que faz emergência pra menina que faz dermato, assim, que é basicamente isso. Cara, não é que eu não me importo com o mercado. É claro que a gente se importa, mas a maior importância é no meu trabalho. Isso aí. Eu vou olhar pro mercado depois de olhar pro meu trabalho. Eu olho pro meu trabalho, eu olho pro que eu preciso fazer e falo, cara, o que tá faltando pra mim aqui pra eu poder começar a construir minha história? O mercado talvez vai me ajudar, olhar pra ele vai me ajudar porque tá faltando isso, isso me interessa, isso é legal. Mas antes, o topo do funil, vamos dizer assim, é olhar pra você, né? Assim, e é legal, porque as pessoas bem-sucedidas na especialidade... E aí, bem-sucedida aqui não significa dizer que são o que mais ganha e o que menos ganha. Você ir atender uma paciente e voltar feliz, pra mim, isso é ser muito bem-sucedido, independente da questão financeira, enfim. Tenha muito claro esse propósito dela, assim, sabe? Eu tô vendo isso nas entrevistas, aqui nas conversas, bate-papos, que é muito isso, assim. A pessoa tá olhando primeiro pra ela e pro que ela gosta e pro mercado que ela gosta, do que propriamente pro mercado, não, mas o que ela gosta, do que propriamente pro mercado. Não vou escolher essa área aqui, porque essa área é mais fácil, sabe? Ou aqui tá faltando profissional e eu vou ganhar mais. Ou ver apenas os pontos negativos, né? E não os pontos positivos que você pode agregar em cima e aí se E, na verdade, é aquilo, assim, quando a gente fala, é um mercado, é uma profissão, não estou querendo, assim, mercantilizar de uma forma negativa. Mas é uma profissão, a gente cobra, o Cleitinho tá cobrando aqui da gente nesse momento. Que isso, tá gravando aí, pode cortar isso, Cleitinho. A gente vai no supermercado, a gente paga pelas coisas. Então, assim, é uma profissão e a gente, de alguma forma, tem que vender o nosso trabalho, a gente tem que expor nossos resultados. E aí tem a questão hoje, né, do Conselho Federal de Medicina, com relação às questões de divulgação. E eu falo assim, que eles impedem o médico bom de divulgar o seu bom resultado, de os clientes se identificarem com a qualidade daquele trabalho e buscar. Mas, assim, existe a dificuldade de inibir a pessoa que, assim, deixa eu achar uma palavra aqui menos ofensiva. Vai devagar. Mas, assim, às vezes, aquela pessoa que, às vezes, não tem uma boa prática médica, mas que se vende muito bem. Então, eu acho que para quem é bom e ser bom,
não é só questão técnica. Não, de forma alguma. Para você conseguir o sucesso na forma de atrair clientela, você também tem que aprender as questões relacionadas à venda, à marketing, que a gente não aprende isso na faculdade. O meu marido, ele é engenheiro, e é incrível, engenheiro, ele sabe tudo, assim, não tô querendo puxar o saco do meu marido, claro. Mas, assim, ele aprendeu na faculdade, assim, como monta uma empresa, como que vê a gestão da empresa, como que faz isso. Aí ele sabe o cálculo para fazer aquele prédio, o cálculo para entender como que vai ficar aquele tubo, não sei o quê. E a gente só aprende doença, a gente só aprende o sacerdócio, a gente aprende que a gente tem que ficar na faculdade 18 horas por dia, porque senão você não vai ser bom. A gente aprende a romantizar a exaustão. A gente romantiza a exaustão, e aí o que acontece? E de repente você sai e tem o seu aluguel, você tem que pagar por tudo. Sim. E às vezes o profissional, ele é bom tecnicamente, mas ele se frustra porque ninguém ensinou a ele a vender a sua qualidade de trabalho. Então, eu acho que quando eu saí da faculdade, por algum período a faculdade me mandava um questionário, não sei se você respondeu, Mirella, perguntando o que é que eu tinha achado da graduação e o que é que eu achei que tinha faltado. Em todos eu falei assim, eu não sei gestão. Eu não sei abrir uma clínica, eu trabalhava em hospital, aí assim, eu não sei como que funciona a gestão de hospital. Não assim porque eu vou gerenciar o hospital, mas para eu ser uma parte positiva naquele corpo clínico, entendeu? Então, assim, eu acho que para quem tá saindo, tá se lançando aí, não ter vergonha disso. Não ter vergonha de buscar uma forma de estar quebrando essa barreira para estar divulgando o seu bom trabalho. E quando você consegue, assim, ser bom tecnicamente, focar no seu e conseguir divulgar o seu trabalho, não tem concorrência. Exatamente. Não tem concorrência. Eu acho isso. Eu acho que tem lugar para todo mundo. É igual, não tem mercado. Tem mercado para praticamente todo mundo em praticamente toda especialidade, né? Não vamos generalizar. O que difere é o quão você vai investir em você. É igual, eu tenho colegas que vieram junto comigo. Igual, você é sortuda? Só você se deu bem? Não. Eu tenho vários colegas que estão mais ou menos no mesmo nível, inclusive fizeram a pós junto comigo e estão muito bem com o consultório, estão felizes, realizadas, que investiram. Assim como eu tenho exemplos de colegas que não investiram, né? Então, assim, tem gente que não... Ficaram reclamando do mercado. Né? Reclamando. Que é o que não reclama. não se submete a pagar, vamos dizer, R$1.000 de aluguel num consultório para ter uma cadeira e uma mesa. Não tô dizendo de você arrumar nem a secretária, um consultório para você atender o paciente. E aí, como que você vai crescer? Como que você vai começar? E claro, não vai. E aí, eu sempre... Lá, quando eu formei, quando eu acabei a dermato, na verdade... 2 meses antes de acabar, eu aluguei meu consultório lá no Rio. Legal. E eu paguei 6 meses, 8 meses para atender uma paciente por mês. Sim. E é isso. Estudando o resto do tempo. Exatamente. Lá, né? Isso é investimento. Se você não investir em você, igual aparelho. Nossa, eu me achei muito ousada, mas hoje eu agradeço que eu tive essa ousadia que é investimento. Tive que convencer meu marido. Não é investimento. Hoje ele investe em mim. Mas é investimento, porque se você não investe, você não tem como crescer. Você não investe tempo, energia, dinheiro, disponibilidade, tudo isso. No que você investir vai ter retorno. Sim. Né? Independente da especialidade, não só na dermato, apesar da dermato ser maravilhosa. Voltando um pouquinho nisso, Mirella, até pra eu entender, porque eu acho que é interessante o pessoal que quer fazer dermato pra entender. Aí você entrou na sua pós-graduação e nesse período você trabalhava como plantonista. Como plantonista. E aí, em que momento que você começou, você esperou terminar mesmo sua graduação, que você foi esses 2 meses antes? Ou antes disso, você já começou a atender no consultório, começou a aplicar os procedimentos? Como que foi essa transição? Então, eu sou muito cautelosa, segura. Então, assim, eu não conseguia fazer uma coisa sem ainda estar formada. Então, eu esperei até... O final foi até a minha personal do Rio, que ela é minha grande... como é que eu falo? Incentivadora. Grande. Então, ela lá no começo foi quem queria que eu fizesse nela, na mãe dela, me indicou uma paciente dela e foi por causa disso que eu aluguei o consultório para fazer um botox. Eu aluguei porque eu tinha uma paciente. Aí eu fui atrás de alugar um consultório. Legal. E aí eu não esperei. Falei, não, espera chegar ao máximo. E aí aluguei. E em dezembro, a pós acaba em dezembro, né? Não em março como as residências.
eu tive um convite para começar a atender em uma clínica. Então, eu tanto tinha o meu consultório que não tinha um paciente por mês, como eu comecei a atender nessa clínica de dermatologia com outros dermatologistas ao mesmo tempo. E aí foi lá que eu tive uma grande escola com muitos pacientes juntos, que tinha outros dermatologistas trabalhando juntos. Então, assim, eu particularmente não tive coragem. O que hoje acho que tá mais... Parece que tá liberado. Igual essa colega minha que tá fazendo, ela não tem medo. Eu acho que é a partir do momento que você sente segurança, né? Sim. Durante e após, ela fez cursos de preenchimento e ela se sente segura para fazer, estando no primeiro ano. Ok, tem o direito, né? Sim. Mas eu acho que Tá eu aqui pra precisei... julgar, né? Obviamente, né? Cada um. Eu acho que é muito da prática e do que você se sente pronto. Legal. Bacana. Eu ia te perguntar um pouco isso e assim, como que é o seu dia a dia hoje? Porque você contou muito da sua história. Falou muito da parte da família, que eu acho incrível. Acho que é uma grande lição pra muita gente aqui. Mas hoje, assim, tá, e agora você tá com... É menino ou menina? Menino. Menino? Pedro. Seu filhinho... Como? Pedro. Pedro tá aí 10 meses. E como é que é seu dia a dia hoje, assim? Como é que é o dia a dia de uma dermato? Carga horária. Autônoma, forte, igual você tá... Como é que é? Conta. Então, hoje, com a Ele licença... trabalha 80 horas de plantão. Eu ainda estou em licença maternidade. Mas ótimo, hein? Você tem a intenção. Então, hoje eu trabalho somente no meu consultório. Eu divido o meu consultório com o meu marido, então é uma sala só, né? O meu marido atende às terças e quinta de manhã. Então, eu não atendo terças e quinta de manhã. E agora, com o meu filho, eu tento não atender os períodos da manhã. Então, eu tento começar meu horário 1h. Então, vai até às 7, até às 6, de acordo com a demanda. E como eu tenho aparelho, aí, dependendo da escala, em dia de aparelho eu libero para atender uma agenda de manhã. Então, tem dia, igual hoje... Eu me liberei porque eu vou viajar amanhã cedo. Era pra eu estar arrumando malas, coisas. Então, hoje minha agenda tava fechada. E aí, hoje tá fechada, eu tive que atender na segunda o dia inteiro. Quase 10 horas, que pra mim, assim... Muito. Então, o meu dia a dia hoje eu tenho a manhã que era para fazer atividade física e ficar com meu filho. A atividade física tá ficando um pouquinho de lado. Não por falta de tempo, porque eu não voltei à rotina. Faço 2 vezes, mas ainda tô me cobrando pra voltar os outros dias. Eu fico para ficar com meu filho, eu faço natação, faz aulinha de música, vai pro parquinho, almoço e vou para o consultório a parte da tarde. Legal. É uma vida, como você disse, priorizando família, mas sem deixar a profissão de lado, né? Não, muito sem pelo deixar. Contrário, né? Você consegue encaixar tudo dentro desse... Consigo ter qualidade de vida, consigo ter tempo, consigo ter meu lazer. A atividade física é só vergonha na cara mesmo, mas assim, tempo ali eu tenho, você né? Ótimo, excelente. E eu tenho mais uma dúvida aí sobre essa jornada. Aí você falou que você demorou meses pagando o consultório, né? Verdadeiramente. Quando que você achou que virou a ponto de o consultório conseguir se sustentar a partir da quantidade de pacientes que você tinha? E também a partir de qual momento que você conseguiu flexibilizar ainda mais sua carga horária a ponto de poder escolher ser mãe, conseguir ter tempo do seu filho? Tanto essa chave de pago todos os custos do meu consultório para ele se mantém e depois para eu consigo flexibilizar. Talvez eu fui mais ousada do que deixei acontecer. É igual assim, quando eu vim para Vitória, eu sublocava consultório. E aí eu tinha limitação de horário, que eu trabalhava em consultório de outra dermato. Então eu tinha limitação de horário, e aí é muito ruim o paciente quer agendar um botox com vocês e fala assim, eu só tenho terça tarde, sexta tarde e quinta de manhã. Ah, mas eu só tô em Vitória segunda. Aí você... E aí você vê que é isso, que o investimento de você ter um aluguel, um consultório, fica, gente, mas uma secretária, não. E isso paga. E não é nem que paga. A partir do momento que você não tem isso, você não cresce. Sim. Porque você Legal. está ali Limita, limitada. né? Exatamente. Então, aí eu tive a ousadia de crescer. Eu falei, a partir do momento que eu aluguei o meu consultório, começa a aparecer. É uma coisa assim, eu não esperei aparecer. Eu fui... Aluguei o meu consultório, e você tem todos os horários, posta a hora? Pode, você vai tal hora, você vai um dia de manhã, vai um dia à tarde.
você tem disponibilidade, isso começa a crescer. Interessante. E aí, isso também de carga horária. Antes, eu trabalhei até o último dia antes de ganhar o bebê. Eu trabalhava demais. Qualquer hora. Então, você tem que aprender a falar, não, mas são momentos de vida, né? Então, assim, eu estava disposta a trabalhar até 7, 8, 9, 10, já fiquei até 10. Até a Érica já atendi até 10h30 da noite com essa vida. Porque eu sou plantonista, então, né? Eu não escolhi dermato, então, assim... Atendo, vou com prazer, a partir do momento que eu escolho. Então, você tem essa liberdade. Tem paciente que eu atendo sábado, paciente do interior. Atendi agora, mês passado. Não é a minha ideia atender aos sábados, mas o paciente mora no interior, vinha ao sábado, pediu, consegui, atendo, não tem problema. Então, mas hoje essa limitação de horário é uma prioridade minha, para eu estar em casa de manhã, o que antes não tinha. Então, acabava que você cede, você trabalha. Então, se você cede, você trabalha. Então, você trabalha eu trabalhava de 8 da manhã às 7 da noite. E você tem trabalho. Bacana. Então, acho que tudo é isso. Tudo é investimento. Não espera acontecer. Então tem muito para você. Tem que investir para liberar horário, para você poder crescer. Eu costumo dizer assim, que a gente falou de estabilidade. Eu costumo pensar, né? Dizendo, pensar comigo mesmo, que estabilidade só existe no movimento. É até uma frase que vai meio de encontro. O Flávio Augusto, o bilionário brasileiro, ele fala que estabilidade não existe. Eu falo, quem sou eu para poder questionar o cara? Mas a minha frase é: estabilidade só existe no movimento. Que é isso, assim, é porque a estabilidade é relativa, mas você se movimentou. Sim. Você começou o movimento, você abriu, isso certamente fez você começar a querer captar de alguma forma o cliente e falou, olha, você avisa pra sua tia que se ela quiser atender meia-noite, eu atendo ela meia-noite e por aí vai. E esse movimento te levou para um patamar acima, enfim, o que você chamou de ousadia, uma ousadia que você usou a crescer, adorei essa frase, eu usei crescer em cima do movimento, você se permitiu fazer o movimento. E quando você estava lá, uma horinha amarrada lá, você não tinha flexibilidade de movimento, você não conseguia se movimentar. E aí a pessoa que às vezes tem a insegurança, né? Porque a gente aprende ouvindo os outros, né? E é bem legal hoje que a gente consegue ouvir experiência, assim, com podcast, de várias formas de outras pessoas. Então, assim, às vezes a pessoa tá lá e ela tá lá, assim, não consegue o retorno financeiro que almejava, não consegue a qualidade de vida, porque às vezes, mesmo trabalhando pouco, tá frustrado e, tipo, você não tem qualidade de vida frustrado. Sim. E aí fala, eu não gosto de dermato, olha... Não vem conversar comigo não, porque dermato é péssimo, eu fiz e deu tudo errado. Então, eu acho que para quem, assim, tá saindo aí pro nosso público, o que fica aqui de mensagem é mais, assim, de enfrentar os problemas, enfrentar e buscar soluções, né, Mirella? Sim, isso aí. Até foi um colega nosso que eu incentivo e encorajo todo mundo, tô lembrando dele. Qual o seu curso de consultório? Aí, como é que foi? Falei, a partir do momento que eu sentei aqui com o meu consultório, antes eu tinha 2 períodos, hoje eu atendo 5, 6. Então, cresce. Sim, você liberou, crescer. cresce, Então, ele é sério e o custo não é tão alto. E assim, o médico, ele pode investir? Ele pode. Ele não investe se ele não quiser. Sim. Né? Então, assim, ninguém pode alugar um consultório? Pode. Tem se você não quiser, mas você pode. Né? São escolhas, né? Escolhas, vai dar o plantão, igual eu trabalhava na UPA da Penha, na UPA de Marechal Deodoro, só coisa de 2, mas vou, porque eu ia lá receber pra pagar a minha pós, porque eu que me sustentava. Sim. E a pós era paga, eu morava no Rio de Janeiro e eu que me sustentava. Então eram 3 dias, os outros 4, eu passei praticamente 3 anos trabalhando 7 dias, né? Então, pra poder alugar o consultório, pra pagar aqui R$1.000 suado, pra não ter ninguém, mas era o meu horário, eu tinha ali, se alguém quisesse fazer botox, que não paga, porque o botox custando R$1.100 você não recebe. Então, você precisa ter o espaço, né? Vou aproveitar só essa fala, só para fazer um jabá aqui, um parênteses. Você falou como dermatologista lá durante a sua pós, que você trabalhava muito com emergência, com UPA. Então, Comunidade MD Ensino, tá? Só fazer o jabá. Comunidade MD Ensino, Instagram, podcast, a gente sabe, tanto que a gente acredita muito nisso, que a gente chama pessoas dermatologistas, pessoas que não tem nada afim com emergência, com terapia intensiva e medicina hospitalar, que é o nosso foco,
mas justamente porque a gente acredita que todo mundo vai passar por isso, como a Carol disse. Então, só fechando parênteses aqui do Jabá. Com certeza. Nosso Jabá, para poder o pessoal clicar aí no link na descrição do podcast. Pronto. E eu vou fazer uma pergunta que pode ser um pouco desagradável diante de toda a alegria que está aqui essa mesa hoje. Mas assim, Mirella, você, tipo, a dermatologia, tudo na vida tem, assim, também os seus pontos negativos, né? Assim, uma coisa negativa que você considera na especialidade, assim. Eu acho que, assim, pelo que ela falou, ela vai dizer assim, nada, porque... Vou ter que pensar, deixa eu refletir um pouco. Mas, na assim, especialidade? Na dermatologia, assim, porque, vida, assim, por exemplo, igual a terapia intensiva. Amo terapia intensiva. Me dá um exemplo pra ficar mais fácil. Aí, por exemplo, assim, o que você não gosta muito? Às vezes a gente é plantonista, assim. Eu gosto de dar plantão, gosto, mas acaba que você tem uma carga horária, assim... Você pode flexibilizar? Pode, mas às vezes você dá 12 horas por dia, você sai 7, entra 7, sai 7. Se eu gosto disso, não me incomoda, entendeu? Mas às vezes poderia, para alguém que está decidindo aí, né? Eu lembrei agora uma coisa, quando eu estava fazendo um internato de anestesia, e aí o anestesista me perguntou bem assim... Eu tava gostando, né? E ele falou, tudo na vida tem os pontos positivos e negativos. A questão é que os pontos positivos, ele de alguma forma tem que sobrepor os negativos. Então, o fato de eu dar plantão hoje não me incomoda. Talvez para alguma outra pessoa escolher a terapia intensiva, o fato de dar plantão incomoda. E na dermato, tem alguma coisa que você fala assim, isso talvez não seria tão legal? Eu teria que pensar melhor, mas me veio uma coisa na cabeça. Eu vou fazer dermato, Gabriel. Não, me veio... Essa coisa de você investir, tô falando com muito entusiasmo, é muito bom, mas ao mesmo tempo dá muito trabalho. Então, legal. Você não pode se acomodar. Você tem que estar o tempo todo investindo, né? Igual agora que a gente para um pouco, a gente se cobra e você tem que, por exemplo, eu comprei o Ultraformer 3, acabou de lançar o Ultraformer MPT. Eu nem sei ainda se ele é bom, mas todo mundo quer. Então, legal. Assim, isso pra mim é um problema, porque eu não sei nem sei se ele é bom, mas eu quero comprar. Porque é o que tem de último. Público, né? Então, assim, isso é um problema. Eu quero esse também, Mirella. Falar, Você quer? Eu quero Ultraformer MP3. MPT. Então, assim, até, na verdade, a indústria lançou, eles ainda estão mais ou menos em fase de teste. Aí, no primeiro momento, eu liguei e falei assim, não, mas eu não quero. A gente nem sabe se é bom ainda. Em uma semana depois, lista de espera, o valor aumentou, a demanda, todo mundo comprando. Eu falei, eu também quero. Então, assim, a gente fica refém. É muita novidade, muita atualização. E aí, uma coisa que a Mirella falou, até pra gente puxar, assim, pra questão de estudar sempre, né? Que a gente com vê certeza. Assim, não é estética. Assim, não tô criticando a estética, pelo amor de Deus. Mas, assim, são tratamentos, né? Então, assim, estudar. A Mirella, com certeza, agora vai ver questão de evidência, vai ver os benefícios, as complicações. Sim. Então, assim, você tem que ter uma dedicação sempre, de né, estar Mirella? atualizado, sim. Eu achei muito boa, desculpa. Não, né? Não, vai lá. Não, lembrei do que ela falou aqui de você ser um bom médico. O paciente vai em você fazer o Botox, mas ele vai levar o exame de sangue que ele fez e ele quer saber se as taxas dele estão boas. Então, assim... Tudo isso faz muita diferença, você ter uma boa formação. Aconteceu essa semana, paciente foi fazer um Ultraformer e o pai dela vai precisar passar por uma cirurgia cardíaca, ela queria saber minha opinião. Eu não soube, inclusive, nesse caso. Mas na maioria das vezes a gente sabe dar o apoio, porque nesse caso estava muito específico, eu realmente não pude ajudar. Mas a boa formação é super importante para isso. Até na dermatologia, você vai se especializar em uma área... Mas você tem que saber um todo. Com certeza. Não, imagina que na dermatologia você até, assim, uma subespecialidade da dermatologia deve ser até mais complexo você lidar com... Sim. A pessoa vai lá pra fazer algum, sei lá, cabelo e ela quer saber da pele dela, sim, da igual nariz dela. O cabelo é uma subespecialidade hoje, tricologia. Você pode não ser especialista, pode não ter a formação, mas você tem que saber tratar. O paciente vai tratar acne, ele tá com queda de cabelo, tá com você não... Sim. Então, assim, você tem que saber um todo, né? Você tem que saber avaliar a lesão, saber se é um câncer ou não. O mínimo, né? Sim. Então, assim, é isso que eu até
é o meu maior receio das pessoas que não fazem a especialidade e fazem somente a parte estética, né? Isso de legal. não saber ver um câncer, que é nisso que você pode ajudar ali uma pessoa, né? De visualizar uma pinta, de dar uma orientação, de saber Mas o que é perigoso ou não. Aí que Mas você não então, esquece. over-delivery, assim, né? Assim que Entregar você não mais, esquece o seu papel de médico, né? Básico, assim, que é entregar saúde. Conversando com outros dermatologistas, uma coisa, né, que eles sempre me falaram assim de contra é lidar com expectativas. Porque por trás da expectativa tem muita coisa. Tem traumas, tem inseguranças e tudo mais. também. E aí, a partir do momento também que você se capacita não somente em parte técnica, mas em comportamento, relação com o paciente, você já consegue abordar o motivo dessas expectativas. Será que é por quê? Porque ele tem uma experiência ruim com outro médico e aí ele tá depositando em mim agora um resultado? Será que é um relacionamento familiar ruim que as pessoas estão cobrando uma mudança desse paciente? O que será? E aí, quando eles me falavam isso, desse medo das expectativas, eles falavam assim, mas eu quebro elas na relação médico-paciente. É realmente criando esse vínculo que é muito da medicina mesmo, do que a gente aprendeu naqueles 6 anos de ser humano, de saber ouvir. De, por exemplo, você não lembrava mais nada de cardio para falar, mas você acolhe esse paciente. Sim. Então, de certa forma, você traz um pouco de conforto e redireciona. Que é diferente de um médico que só tem uma visão, só tem uma especialidade, ele não vai ter várias coisas que não serão atendidas, e aí depois ele vai procurar um médico que vai atender minimamente aquela coisinha que não foi atendida. Então, acho que essa questão negativa das expectativas pode ser muito recuperada a partir da relação médico-paciente também. Excelente. E aí, entrando num ponto que a gente comentou antes de começar, a questão até do marketing do Instagram. O que o meu maior medo de a gente falar o paciente de Instagram é o paciente que não tem relação médico-paciente. Então, é um paciente totalmente cego, né? E aí vem um perigo, vem um paciente que não te conhece. Sim. E aí a gente não é o melhor tipo de paciente. O melhor tipo de paciente é aquele que tá ali porque é você. Não porque viu o seu preço, porque você fez uma promoção, porque viu uma propaganda no Instagram, mas porque alguém indicou, falou que você é boa e que você ia ser bem tratado. Eu sempre tenho um pouco dessas conversas que eu gosto de conversar com o Gabriel também sobre essa ideia de humanização e tudo mais. Hoje em dia, por causa dessas mídias, né? Você pode falar também, né, Mirella? Existe um médico bom, ele é um bom médico, ele atende bem, ele faz procedimento bom, mas ele não é comunicativo dentro de consultório, sim, mas nas câmeras. Aí eu falo, fulano não é bom. Porque ele tem pouco seguidor, porque ele não fala bem. E aí, alguns médicos se sentem prejudicados, mas outros também não. Por quê? Justamente isso que você falou. Quando ele vai dentro do consultório, ele tem acesso a tudo. Então, o marketing desse médico que proporciona uma experiência boa para o paciente é a boca a boca. E é esse tipo de paciente que você quer dentro do seu consultório. Esse, assim, falando, por exemplo, a minha opinião de qual tipo de paciente que eu quero. Claro, o paciente que é mais comunicativo, que é do Instagram, ele vai adorar quando você chegar no consultório e falar assim, eu te conheci pelo seu Instagram. Mas a pessoa que não investe disso, ela não quer isso. Ela quer que fale assim, minha tia veio com você e você descobriu uma pinta dela que nenhum médico nunca tinha encostado na pele dela. Então, geralmente, é importante a gente criar nessa carteira de pacientes, né? De perfil que você quer atingir. Porque aí depois você cria uma linha de pessoas que vão até você. E aí o marketing é você, investir em você. Então, aí gira sempre naquilo, né? Não desvalorizando. Inclusive, hoje, porque eu ainda não investi por questão de prioridade. Mas eu acho que tem que ter. Tem que ter a mídia. Eu acho que tem que ter praticamente todas as especialidades, principalmente na dermatologia. Talvez não para você se vender ali, mas o paciente, ele quer te ver. Hoje, nos congressos de dermato, tem dias, manhã só sobre isso. O paciente quer te ver, quer te conhecer, quer saber sobre o seu dia, quer saber se você vai à academia, quer saber sobre o seu filho, ele quer saber. Então, não só você estar ali postando dicas, orientações, mas misturar. Eles até indicam isso de você misturar, mesclar o Instagram pessoal e você ser aquela pessoa. Eu não ando fazendo, eu tenho ali, um dia posto, 3 não, mas acho super válido, acho que tem que fazer. Inclusive, o que eu tenho disso de positivo no consultório? As minhas pacientes já, os meus amigos, as mães de amigos, me veem ali e lembram de mim, lembram que tem que fazer. Muita gente não saberia que eu voltei pra Vitória se eu não tivesse Instagram. Né? Então, assim, eu voltei à Vitória
ninguém sabe que eu tô atendendo em Vitória. Então, pelo Instagram, as pessoas sabem. Um indica, então eu acho super válido. Sim, e assim... Pode falar. E essa forma de mesclar o que você falou, o profissional do pessoal, acaba que te deixa orgânico. Aí eu sempre volto pra essa parte também da relação do paciente, porque ele se identifica. Ele olha assim, poxa, ela é médica, ela treina, ela cuida do filho. Então ela deve ser preocupada com a saúde dela, ela deve ser uma pessoa carinhosa, porque é o visual, né? Tudo é muito visual. É o perigo, mas né? Como aqui, tudo, né? Prós e contras. Eu vou encerrar a minha participação, Gabriel. Mas assim, falando disso, aí vem um pouco, né? Só para encerrar aqui minha participação. Vocês seguem aí. A gente... Tá, vai. Só assim, é a questão do médico ser o promotor de saúde, né? Assim, de alguma forma, uma coisa que a gente consegue mudar, né? Assim, ao nosso redor, de quem nos busca, né? O paciente que nos busca, é de orientações de saúde, orientações de qualidade de vida. Então, eu vejo hoje a mídia social, tudo... É uma faca, né, de 2 gumes, assim. Você tem que ter cuidado com a forma como expõe e tudo. Sim. Mas é uma forma da gente promover saúde, da gente orientar, né, hábitos de vida. Exemplo. Exemplo. Igual, às vezes a pessoa não sabe como que lava o rosto. A Mirella dá dicas de como fazer o skincare. Então, assim, eu acho que vem dessa parte da gente, assim, da nossa profissão mesmo, né? Daquela essência básica de promover o mínimo, assim, de autocuidado e de promoção de saúde. Bem, Mirella, assim, o papo tá maravilhoso, a gente poderia ficar aqui realmente mais muito tempo. Eu acho que você agregou demais valor, pessoas... Você é uma pessoa extremamente... com muito conteúdo para trazer para os alunos, para quem tá assistindo, para os dermatologistas. Realmente... para mim foi um aprendizado muito grande, porque não é uma área que eu conheço, que eu vivo ela, o mercado, as decisões, as aflições, e aprendi muito aqui hoje, muito. Queria te agradecer demais por tudo isso aqui, por essa hora que a gente ficou aqui batendo esse papo. Legal. Você também, Carol. Obrigada a vocês. Obrigada. E assim, queria te deixar um espaço para última deixa aí, assim, pra tentar convencer, se é que já convenceu um monte de gente a fazer dermatologia. Só confirmando, repetindo um pouquinho de tudo que eu falei, além da dermatologia ser maravilhosa, né? Mas não é isso. O foco é em você, não ter essa história, não que é história, né? Medo de mercado, de concorrência. Quem faz a sua história é você. Então, investe em você, em conteúdo, em estudo, no profissional que vai dar certo, independente da especialidade. Incrível. E não esqueça que não é só sonho, né? Que a gente... o sonho é maravilhoso, a utopia, mas que a gente tem conta no final do mês para pagar, então vale mesclar. E aquilo... mas eu amo cirurgia, fazer cirurgia porque eu amo, mas não tem nada a ver com você. Então, tenta, na hora da escolha, ser um pouquinho racional, não deixar a emoção tomar conta de tudo. Muito legal. Pessoal, muito obrigado. Estamos encerrando aqui mais um MD Ensino Cast. Dermatologia, muito bacana. Encontro vocês no próximo episódio, beleza?